orar. Senhor Deus, o Senhor é digno, porque o Senhor não é algo que possa ser negociado, trocado. O Senhor não pode receber sobre ti as coisas que são das ordens dos objetos, que podem ser trocados, substituídos. Não, o Senhor está acima de tudo. O Senhor criou tudo, o seu poder, a sua força. E não existia nada nem ninguém. E do nada o Senhor fez existir todas as coisas. Nem as mentes mais favorecidas, mais avançadas, conseguem compreender tudo isso que o Senhor fez. O Senhor está tão acima de nós, seus pensamentos estão tão acima dos nossos, que para nós é impossível conhecê-lo completamente. Graças te damos porque o que de ti pode ser conhecido foi manifestado a nós. Muito obrigado, Senhor, deixar um pouco de ti para que a gente possa conhecer. O Senhor se faz conhecido na sua própria criação, mostra tanto a sua sensibilidade, mostra a sua capacidade de imaginar do nada as coisas mais singelas, belas, que nos encantam, que nos rouba as palavras para decifrar, para designar aquilo que o Senhor fez. O Senhor também se fez conhecido em Jesus, a expressão exata do seu ser, que te fez conhecido aos homens. Estamos aqui também no desejo de te conhecer e nos esforçar na nossa jornada nesse mundo, para quando a morte nos visitar, nos instantes últimos da nossa vida, a gente vai poder ter a certeza que nós estamos morrendo contigo. Então, muito obrigado, Senhor, por ter nos tirado da escuridão causado pelos nossos pecados. Obrigado, Senhor, por ter tido imensa misericórdia e compaixão de nós, que entregávamos a nossa vida ao pecado a plenos pulmões, e nós gostávamos de nos entregar a esses pecados e achávamos que eles eram a fonte da alegria, da satisfação, do prazer. E fomos tão profundamente enganados em relação a isso, que chegamos num estado de sofrimento tamanho, fomos tão feridos por andarmos nesse caminho, que lá do fundo da escuridão nós clamamos a um Deus que estava no céu, para que Ele pudesse nos ouvir e nos livrar daquela vida que nós havíamos chegado. E é com esse coração de gratidão que a gente quer entrar na Tua Palavra hoje e rever o quão importante foi a obra que foi feita na nossa vida, que tirou camadas e camadas de sujeira
da nossa alma, que lavou os nossos olhos, que descarregou a nossa consciência de tal maneira que podemos dormir em paz. Nós queremos olhar para a Tua Palavra mais uma vez e ouvir a Sua voz, tal qual no dia que o Senhor nos chamou e nós estávamos certos de que dos céus o divino nos falava e nós nos entregamos tal qual criança que sem nenhuma reserva, sem nenhum preconceito se entregou a algo que era tão grande que não cabia no nosso entendimento. Mas dentro de nós havia uma certeza absoluta que estávamos confiando exatamente naquele que deveríamos confiar. Nós nos entregamos de tal maneira por causa da confiança que o Senhor gerou em nós, por tudo aquilo que o Senhor havia nos revelado. A Sua voz para nós, Senhor, é preciosa. E eu oro para que a Tua voz que está aqui diante de nós, por meio da Tua Palavra, seja audível mais uma vez aos nossos corações, aos nossos ouvidos, e que o Senhor mesmo fale conosco, e que a gente Te escute. Muito obrigado por estarmos aqui. Obrigado pelo culto que tivemos lá na Cidade Cláudio. Obrigado por Senhor ter movido os irmãos desejarem em seus corações fazer algo que apenas um discípulo, aquele que Te ama, faz, que é desprender de si mesmo, das suas próprias coisas e voluntariamente se dar aos seus irmãos. Louvado seja o Senhor por essas coisas que nós aprendemos de Jesus. É em nome dele que oramos. Amém. Bom, boa tarde a todos. Peço que você abra as Escrituras Sagradas em Apocalipse, no capítulo 1. Está depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: prestem bastante atenção nos trechos que nós vamos ler, porque eles são vivos, eles estão vivos aqui para nós hoje. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o anjo para torná-la conhecida a seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era, que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele os ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue,
e nos constituiu reino e sacerdote para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caí a seus pés, como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas, que você viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Essa é uma revelação muito poderosa, porque Jesus havia morrido, ressuscitado, subiu aos céus, e ele vem falar com João. E aqui há algo incrível que vai falando sobre quem ele é, o Todo-Poderoso que vai voltar. E aí ele diz a João que era para ele escrever as coisas que ele tinha visto e ouvido, para que isso chegasse às igrejas. E uma coisa extraordinária que acontece aqui é a maneira com que Jesus se mostra a João. Voltem lá comigo no versículo 14.
Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Imagina Jesus falando aqui que os olhos dele eram como chama de fogo. E os pés era como bronze numa fornalha ardente. E na mão ele tinha 7 estrelas. Mas quando eu penso em estrela, eu penso no brilho. Brilho de 7 estrelas na mão. E o rosto dele era como o sol, mas quando brilha em todo o seu fulgor. Jesus se apresenta a ele de uma forma, daqui a pouco nós vamos entender um pouco. Fogo, fulgor, fornalha, brilho. João se queda como morto e ouve e escreve as coisas que Jesus estava revelando para ele. Agora vamos, e aí ele vai dando orientações para cada igreja, mas nós vamos lá na última igreja, que é Laodiceia. No Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Bom, normalmente a gente costuma ler essa escritura, talvez já tivemos inúmeras maneiras, né, de falar sobre ela. Às vezes a gente também já a usou inúmeras vezes. E por um lado pode também parecer um peso quando a gente faz a avaliação dessa escritura. Mas pensando no que Jesus, na maneira com que Jesus se revelou a João, o fogo, o fulgor, a fornalha, ele orienta João a dizer para a igreja em Laodiceia que ele tinha observado as obras deles. Imagina alguém chegar aqui e falar: olha, Jesus tem observado as suas obras. Ninguém sabe das suas obras plenamente, mas Jesus me falou que ele tem observado você. Seus olhares, o que você faz em secreto, a sua postura, ele tem observado. E é baseado nisso que ele tem observado em vocês, ele me disse o seguinte:
Eu sei que vocês não são frios nem quentes. Há uns dias atrás, eu já, a gente tinha recebido algumas pessoas lá em casa, já não me lembro ao certo quem foi, mas tinha uma turma grande lá em casa. Aí num dado momento, né, do recebimento das visitas, eu falei, nós vamos fazer um café. Aí enchi a vasilha de água, mais do que o de costume, porque tinha muita gente. E acendi o fogo e estou lá dando jeito, lavando uma coisa, lavando outra. E aí dei uma olhada lá, a água não estava fervendo. Aí foi passando. Aí Joelma vai lá, dá uma olhada. A água não estava fervendo. Aí vai passando, agora já está ficando incômodo. Eu olhei e a água não estava fervendo. Já tinha passado, eu não marquei no relógio, mas eu acho que já tinha aí, sei lá, uns 20 minutos. E aí Joelma vem e fala: o que está acontecendo? E ela fala assim comigo: olha, você tem que fechar a janela, porque às vezes o vento não está deixando a água aquecer. Eu pensei assim: vento? A vasilha está direto aqui no fogo, mas enfim, fechei a janela, aí a água ferveu. E eu fiquei intrigado com isso, porque foi a primeira vez que eu tive essa experiência, né, de estar ventando assim ali perto do fogão e o fogo não conseguia aquecer a água. E aí eu volto para essa escritura aqui. No meu caso lá do café, o problema não era o fogo. Bom, o problema era o fogo, né? O vento estava, de alguma forma, impediu que a água fervesse. Mas aqui vem Jesus, a fornalha acesa. Vem Jesus no fulgor maior do que o sol. Você pode imaginar com os olhos em chamas. E diz assim para João: João, eu sou fogo. Por que é que essa igreja não está fervendo? Olha, eu tenho observado. Não está fervendo. O que está acontecendo? Por que não está quente? E por que não está frio? Por que que esse fogo não faz a água ferver? E Jesus chega para João e diz: João, não está fervendo. E isso me incomoda. É difícil você pensar que o fogo em contato com a água, não contato direto, é difícil a água resistir à influência que o fogo exerce nela. Ela vai aumentando a temperatura mesmo, ela não consegue resistir. E Jesus disse: se eu sou fogo, se vocês dizem que vocês estão comigo, por que não está fervendo? Por que? Eu fui uma vez, olhei, esperei um pouco mais, voltei uma outra vez, a água não ferve. Eu posso pensar o quanto Jesus é paciente,
O quanto Jesus é amoroso, eu vejo isso na minha vida. Também você pode observar isso na sua vida, que Ele te trata de uma maneira assim, perfeita. Às vezes você não está com disposição de mudar, Ele espera. Às vezes você está num momento terrível, Ele tem paciência, Ele tem visão. Nós lemos lá no capítulo 1 de Apocalipse, no versículo... No versículo 5, no parágrafo, na parte B, fala: Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados. Então Jesus, ele já começa aqui dizendo: ó, eu os amo. Cada um aqui é amado por Jesus. E ele fez questão de dizer isso para a gente ouvir: eu os amo. Então, as coisas que ele vem a dizer depois é porque ele nos ama. E ele esperava que esse contato nosso com ele nos fizesse ferver. Olha, deixa marcado aí, vamos lá em Romanos capítulo 12, verso 11, que diz o seguinte: Romanos 12, 11: Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. As Escrituras nos dizem para a gente ser fervoroso no Espírito. O que estava acontecendo com Laodiceia, no caso aqui nós estamos falando de Laodiceia, mas isso aqui é algo para todas as igrejas, em todos os tempos, é que é perfeitamente possível, ao longo do tempo, a gente se dar aos ritos, a gente se dá a um comportamento eclesiástico, a gente entrar numa rotina, numa repetição sem vida, sem fulgor, e achar que a gente ainda permanece fervendo com Cristo. Às vezes a gente pode pensar assim: bom, eu não concordo muito com isso não, porque por dentro eu estou fervendo. Jesus, ele fez essa leitura de Laodiceia pelas obras que ele viu. E é fato, nossas obras realmente podem demonstrar a nossa fervura, nosso fervor. Porque quando estamos naquela efervescência, naquele entusiasmo, seja por qualquer coisa, olha, nós somos diligentes, nós somos determinados, nós somos intensos no que fazemos. Agora, quando os nossos atos, nossas obras não são assim intensas para servi-lo, talvez não poderíamos dizer que somos quentes. Aquele, de certa forma, Jesus está dizendo que aquele que está perto dele está perto do fogo. E o tempo que a gente passa em contato vai nos enfervecer.
vai ferver. E o modo de nos mantermos nesse calor espiritual é permanecer sempre perto dele. No meu caso lá o problema estava no fogo. Aqui na igreja o problema não está em Jesus. É muito fogo, é muito fulgor, é muita fornalha, é muito. De forma que ele nos faz pensar que não é possível estar perto dele e não estar fervendo. Precisamos ferver. Lembra quando a gente pela primeira vez ouviu a palavra de Deus de uma forma tão exata, tão penetrante, que aquilo mudou o rumo da nossa vida, e a partir daquele momento não tinha hora demasiada cedo para a gente acordar, com um único propósito: buscar ao Senhor, servir ao Senhor, prostrar-nos diante dele, fazer o que lhe agradava, construir ali uma caminhada com ele. Sabíamos que precisávamos, nós desejávamos, fervíamos, líamos as Escrituras, elas ardiam em nossos corações, elas nos faziam pensar: meu Deus, será que eu vou dar conta de fazer isso aqui que eu estou acabando de ler? Eu estou acabando de ver que Jesus está me dizendo para ser isso, para realizar aquilo. Meu Deus, eu vou ter que fazer. Será que eu dou conta? Eu me sinto chamado a fazer isso e me sinto no compromisso de fazer. Eu vou fazer porque eu estou vendo que é isso que Ele quer que eu faça, mas eu confesso que eu não sei se eu vou dar conta. E cada vez que a gente lia essa palavra, ela falava aos nossos corações, ela nos confrontava. E se a gente quisesse seguir em frente, a gente tinha que reagir. Não dava para você ler e falar: bom, isso aqui eu não vou fazer, não quero. Nosso coração estava ali, uma efervescência pela proximidade que tínhamos dele. Andávamos por aí enfervecidos. Toda oportunidade, todo momento era tempo de anunciar ao Senhor. A nossa alegria era capaz de dizer às pessoas que algo diferente estava em contato conosco. A maneira com que falávamos não era uma maneira comum, não era uma maneira normal, não era uma maneira insossa, era algo que estava fervendo. E aonde chegava, tocava. Aonde chegava, o fogo queimava. Você chamava uma pessoa, você chamava duas, você ia chamando e a chama não apagava. Não era assim? Porque é verdade, o fogo nos mantinha fervendo. Quanto mais próximo a gente chegava, mais a gente ia se mantendo nessa efervescência. Essa escritura aqui é para nos chamar a fazermos uma avaliação de nós mesmos, da nossa temperatura. Ela é um chamado para a gente fazer um discernimento
se estamos de fato junto a esse fulgor todo, se nós também estamos assim, fervendo. E se não estamos, é uma coisa para a gente pensar. O quanto de fato estamos perto, estamos nesse contato próximo dessa chama que é Jesus. A gente pode pensar, não, você tem que respeitar que cada água tem a sua temperatura. Sobre o efeito do fogo, ela vai ferver. E aqui o questionamento é: por quê? Eu tenho refletido nos últimos meses da minha vida e tenho querido sair de uma apatia, de uma coisa insossa, insípida, de uma coisa letárgica de vida cristã. Já entrei naquele processo de, bom, eu vou tentar que todo mundo faça para que eu possa fazer. Eu estou ocupado tentando fazer que alguém seja o que precisa de ser. Enquanto isso eu não estava sendo. Aí mudava de estratégia. Não, eu vou tentar organizar. Que uma vez organizando conflitos, relacionamentos, e isso e aquilo, aí a coisa vai equalizar e aí vai poder caminhar. Não funcionando? Não, vamos tentar ensinar. Então vamos ensinar daqui, vamos ensinar dali, vamos isso, vamos aquilo, vamos aquilo, tarará. Ao fim, eu mesmo cheguei diante de Deus e falei: para mim chega. Eu sei que eu tenho responsabilidades, eu sei que eu tenho um trabalho a desempenhar, mas desse momento em diante, eu vou só. Eu vou só no sentido de que eu não vou esperar ninguém. Eu vou. Porque eu quero, porque eu preciso, porque eu não suporto mais não ir. Eu não suporto mais qualquer outra coisa. E fui. E pelo menos estou querendo continuar indo. E tenho ficado, pelo menos, talvez no nível da quentura, muito mais satisfeito, muito mais vivo aos olhos de Jesus. De forma que agora, ao invés de produzir obras por elas mesmas, serem corretas, justas, dignas e etc., elas podem até vir, mas dessa vez por aquilo que eu sou, que eu estou me tornando. Aí por causa disto, as obras vêm. E essa chama, ela é muito útil para Jesus. Eu não acredito mais
que resolver problema dos outros vai mudar. Igreja que seja. Eu não acredito mais em morrer tentando manter todo mundo saudável, feliz, sem intriga, sem briga, sem amargura, sem ressentimento. Porque por mais que se tente fazer isso, sempre vai depender de cada um. O que eu acredito é que se estivermos perto dessa chama, se estivermos sofrendo a influência desse fogo, algo vai mudar de dentro para fora em cada um de nós. E para concluir, no versículo 19, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Novamente Jesus fala: olha, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Sabe, Jesus está querendo estar muito mais perto de nós. Porque esse fogo, ele não é produzido por nós. Não é aquela pessoa que é a fazeção. Faz isso, faz aquilo outro, faz. Não. É um fogo que não vem de nós. É um fogo que atua em nós. E que nos enfervesce para Ele. Eu fico pensando como era um discípulo no tempo de Jesus. Eles saíam para anunciar as boas novas de Jesus. A polícia chegava e prendia eles. Aí eles cantavam dentro da cadeia. Eles anunciavam dentro da cadeia. E eles convertiam pessoas dentro da cadeia. Aí soltavam eles. Batiam neles. Aí eles se sentiam felizes. Porque eles se sentiam, Jesus considerou dignos de sofrer. Mandava eles calarem a boca. E aí que eles falavam, podendo ser presos novamente. Aí saía, mandava matar tudo quanto é discípulo. Aí a coisa piorava. Porque aí a perseguição eles espalhavam. E onde eles iam falando desse Jesus. E ia espalhando de tal maneira que não tinha como conter. Aí vem Gamaliel e fala: olha, não faça mais nada com esse pessoal, porque se o que eles estão fazendo tem origem em Deus, não há o que fazer. Vocês não podem fazer nada. Era uma intensidade. Apedrejava lá o sujeito levantava e continuava a pregar. Quanto fervor! Mandava para um canto, mandava para outro, saía daqui e ia para lá. Não parava nunca. O que tinha com esse povo? Um espírito fervendo. Imagina como estava o Espírito de Jesus quando ele apareceu para João, que os olhos estavam em chama. Se nós é para estarmos fervendo, ele está queimando. Mais do que pode. Imagina
O bronze aqui, como nós lemos, uma fornalha. O brilho, o derretimento de algo sólido. Esse é Jesus. Por isso que ele não consegue conceber como pode alguém dizer que está juntinho de mim. Morra. Alguma coisa está errada. Irmãos, que eu e você andemos perto de Jesus. Mas o mais perto que a gente já desejou andar. Sabe, vir ao culto talvez seria para nos despertar um pouco da dormência, do sono que nós reincidimos em estar, além de algumas outras coisas. Mas a gente tem que sair daqui não como quem dorme. A gente sai daqui como quem decide, como alguém põe ponto final em determinadas coisas e põe um ponto de partida em outras. Porque a partir do momento que esse fogo todo, a gente está andando perto dele, isso consome. E eu posso pensar, a gente pode pensar assim, não, isso aí é para um ou outro que é mais dedicado, que é mais espiritual, que é mais comprometido. Jesus aqui está falando da igreja. Quem aqui pode falar que está sendo chamuscado por esse fogo a ponto de da fervura está saindo aí pelas suas orelhas? Eu não estou. Mas eu preciso sair daqui. Você precisa sair daqui. Você pode ter uma série de questões para você resolver. É assim que a gente pensa. Depois que resolver isso, depois que a igreja mudar, depois que as pessoas mudarem, depois que tudo mudar, aí sim eu estou em condição de começar a minha jornada novamente. Não é isso. O ponto de partida é chegar perto de Jesus mesmo, para que esse fogo enferveça o nosso espírito. Aí essa igreja vai ser uma igreja fervendo, uma igreja quente, porque a gente vai mantendo o calor, esse calor de Cristo em nós. Se você ouviu a voz dele hoje, ele está mais perto do que você imagina. Se você quer estar mais perto, ele está falando, abra a porta. Tira qualquer barreira. Seja o medo de ser intenso, seja o medo de ser entregue. Se você deixasse essas coisas saírem como Jesus quer, ele vai poder fazer grandes coisas usando a sua vida. Porque o que ele está falando com a igreja, eu os amo. Eu vou te disciplinar, vou te corrigir, porque eu os amo. Eu tenho um propósito para você, eu quero vocês perto de mim, quero vocês ceando comigo, de tão próximo que você está. Arrependa-se. Seja determinado nessa direção, que eu vou junto com você. Quando estivermos juntos, você vai ver o que eu vou fazer por meio da sua vida. Eu penso Jesus, João chegando diante da igreja e falando isso.
Talvez algumas pessoas chorando, talvez algumas pessoas reagindo, porque era Jesus que estava falando, e elas realmente queriam. Eu sei que Jesus nos diz isso porque Ele sabe que lá dentro de nós, Ele sabe que a gente quer, que um dia a gente já quis, que um dia a gente já experimentou, e como Ele nos vê, Ele sabe se essa pessoa quer soltar as amarras, algo extraordinário vai acontecer. E talvez ela não sabe, mas essa vozinha que ela está ouvindo, dessa questão que ela pode fazer e não faz, às vezes é a minha voz, que por meio disso que ela vai fazer, eu vou fazer uma coisa extraordinária. Que assim seja, irmãos, que a gente tenha um espírito fervendo, o máximo que a gente puder. E se um dia você for em casa tomar um café, nada de janela aberta, para que a água ferva rápido e algo incrível você possa tomar lá em casa, que é um café quentinho. Então que a gente ferva rápido, não precisa demorar tanto tempo para a gente ferver esse nosso contato com Jesus, amém? Quero chamar o coral para nos conduzir, para cantar mais uma canção ao nosso Senhor.